Meu nome é Benedita, mas podem me chamar de Dona Dita, como todo mundo me chama aqui no bairro. A vida nunca foi fácil pra mim. E, pra ser bem sincera, acho que ela nunca pegou leve. Desde menina, eu aprendi a lutar com o que tinha, sem reclamar, sem esperar milagre. Quando eu era nova, trabalhei de tudo um pouco. Lavadeira, faxineira, passadeira, cozinheira. Qualquer serviço que me pagasse o suficiente para não deixar faltar o feijão no prato. Casei cedo, como era de costume naquele tempo, com o Cláudio, um homem bom, mas também sofrido. Juntos criamos nossos 3 filhos, a Marina, o Paulo e o Elias. Não foi fácil. Cada peça de roupa, cada sapato, cada livro da escola era uma luta. Mas eu nunca desisti. Trabalhava dobrado dia e noite só para ver meus meninos comendo bem, vestidos direitinho e principalmente estudando. Eu dizia para eles com o coração cheio de esperança: estudem, meus filhos. Estudem para não precisar passar pelo que eu passei. E eles estudaram. Cada um seguiu seu caminho. Marina virou enfermeira, Paulo virou gerente numa empresa. E Elias, o mais novo, foi trabalhar como vendedor em uma loja de carros. Quando o Cláudio partiu, há alguns anos, eu achei que teria o amparo dos meus filhos. Achei que, depois de tudo o que fiz por eles, eles me acolheriam, me fariam sentir segura na velhice. Mas, meu Deus, como eu estava enganada! Eles até me ajudavam de vez em quando no começo. Mas logo começaram a mudar. As visitas foram ficando raras. As ligações, então, sumiram. Cada um se enfiou na sua própria vida, com suas preocupações, seus compromissos, e eu fui ficando sozinha. Com o passar do tempo, a aposentadoria já não dava conta de tudo. As contas aumentavam, os remédios pesavam, a comida encarecia. E eu me vi diante de uma decisão. Ou eu arrumava um jeito de ganhar dinheiro, ou eu ia acabar passando fome. Foi aí que eu pensei nos doces. Desde nova, sempre gostei de cozinhar. Sabia fazer bolos, pães, cocadas, pé de moleque. Tudo dessas receitas antigas que hoje em dia ninguém mais faz. Então, um dia, sem pensar muito, resolvi fazer uns doces e sair pela rua vendendo. Preparei tudo com carinho. Botei os doces numa cesta e fui de porta em porta. No começo eu tinha vergonha. Me sentia humilhada. Depois de tantos anos de trabalho duro, ter que sair na rua, já idosa, pedindo para comprarem meus doces. Mas a fome não espera orgulho. Então eu fui. E não é que venderam bem? No primeiro dia, vendi quase tudo. No segundo, vendi ainda mais. E assim foi indo. Mas o que eu não esperava era a reação dos meus próprios filhos. No começo, eu pensei em não contar nada para os meus filhos. Achava que não valia a pena. Afinal, fazia tempo que eles nem perguntavam como eu estava vivendo. Mas como a cidade é pequena e língua de vizinho é maior que estrada de terra, não demorou para a notícia chegar aos ouvidos deles. Quem me contou foi a dona Zulmira, minha vizinha da frente, toda animada na fofoca. Como sempre, ela chegou e me disse: Benedita, tu acredita que o Elias e a Marina ficaram sabendo que você tá vendendo doces na rua? O Paulo também, e ele ficou uma fera. Tavam comentando lá na praça, todo mundo ouviu. Na hora meu coração apertou. Não pelo que os outros pensariam, mas pelos meus filhos. Eu sabia que eles tinham vergonha de tudo que não brilhasse. Mas a vergonha maior viria logo depois. No sábado, quando eu voltava para casa com minha cesta vazia de tanto vender, vi o carro do Paulo parado em frente ao meu portão. Ele estava com a Marina e o Elias dentro, o rosto dos 3 carregado de desprezo. Assim que desci a rua, eles já vieram me cercando como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo? Marina perguntou com aquele tom snob, como quem está falando com uma mendiga. Vendendo doces, Marina, para pagar minhas contas. Respondi com calma, segurando a cesta vazia. O Paulo bufou, indignado. A senhora não tem vergonha? A gente aqui tentando manter uma imagem, e a senhora se expondo e se humilhando desse jeito? A cidade inteira já está comentando. Naquele momento,
eu senti uma mistura de dor e revolta. Não era preocupação com o meu bem-estar, era puro ego ferido. Então disse a eles: vocês estão preocupados com a imagem de vocês, não comigo. Se importassem comigo, saberiam que eu tô comendo arroz puro faz dias. O Elias, o mais novo, foi ainda mais cruel e disse: mãe, a senhora tá velha demais para isso. Vão achar que a gente não cuida da senhora. A senhora quer acabar com a nossa reputação? Eu olhei nos olhos dos três, sentindo um aperto no peito. Mas me mantive firme e falei: e eu tô preocupada com a reputação de quem nem lembra que eu existo? Eu me viro. Sempre me virei. Eles ficaram sem reação, como se tivessem levado um tapa. Mas logo Marina retrucou. Com aquele veneno na voz, ela disse: pois então continue se virando mãe, mas pelo menos tenha a decência de não fazer isso na frente dos outros. Vá vender em outro bairro, longe daqui. A senhora tá nos envergonhando. Ali, eu tive certeza. Para eles, eu nunca fui mãe. Sempre fui só uma obrigação, um estorvo. Respirei fundo e respondi com a voz mais tranquila que consegui: vocês têm vergonha de mim? Pois se preparem, porque eu ainda vou dar muito mais motivo de vergonha para vocês. Virei as costas, entrei em casa e fechei a porta, com as mãos tremendo. Mas naquele instante, eu decidi. Eu não ia mais sentir vergonha de nada. Se era para vender doces, eu venderia. Mas não seria mais de cabeça baixa. E eu ia crescer tanto que eles iam engolir cada palavra. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Fiquei deitada, encarando o teto escuro do meu quarto, com as palavras dos meus filhos ecoando dentro da cabeça. Vergonha, reputação, imagem. Eles não se importavam comigo. Nunca se importaram, na verdade. O que importava para eles era o que os vizinhos iriam dizer, o que os colegas de trabalho comentariam, como o sobrenome deles ia aparecer na cidade. Eu, ali, velha, cansada, com as mãos calejadas de tanto lavar roupa e os ossos doendo, era só um problema para eles. Mas eu não era mais a mesma mulher que passou a vida engolindo tudo calada. Na manhã seguinte, eu levantei com um fogo no peito, que eu não sentia fazia anos. Fui para a cozinha, preparei meu café forte, comi meu pão seco e sentei com o meu caderno velho na mesa. Peguei a caneta e comecei a anotar ideias. Eu já sabia fazer doces bons, daqueles que o povo não encontra mais por aí. Mas, se eu queria crescer de verdade, eu precisava fazer mais. Precisava transformar aqueles doces em um negócio de verdade. Passei o dia todo testando receitas. Fiz pão de mel, bolo de milho, cocada cremosa, brigadeiro de colher, broa de fubá, suspiro. Fui lembrando das receitas antigas da minha mãe, das que eu aprendia quando era menina, nas festas de igreja. No fim da tarde, minha casa estava cheia de cheiro doce, de açúcar caramelizado, de bolo assando no forno. E meu coração, que até ontem estava apertado de tristeza, agora batia com um entusiasmo novo, que eu não sabia nem explicar. Naquela semana, comecei a vender de novo, mas dessa vez eu fui mais longe. Fiz plaquinhas com o nome dos doces, organizei tudo direitinho na cesta, caprichei na apresentação. Passei a andar pelas ruas com o queixo erguido, sem vergonha nenhuma. E, para minha surpresa, as vendas dispararam. As pessoas paravam para elogiar. Diziam que nunca tinham provado nada igual. O boca a boca se espalhou, e logo eu estava vendendo mais do que dava conta de produzir. Mas eu não parei. A cada real que eu ganhava, eu separava uma parte para reinvestir. Comprei formas novas, panelas melhores, ingredientes de primeira. E comecei a testar doces diferentes, sempre aprimorando. No começo, as vizinhas começaram a comentar com surpresa. Benedita tá dando a volta por cima, hein? Nunca vi vender tanto doce assim, elas diziam. Mas não demorou muito para isso chegar de novo aos ouvidos dos meus filhos. E, dessa vez, eles não reagiram com vergonha. Reagiram com algo ainda pior. Inveja. As vendas só cresciam. Cada dia que eu saía com a cesta, voltava com ela vazia e o bolso cheio de notas amassadas. As pessoas me procuravam na feira, nas portas das igrejas, nas escolas.
Até os comerciantes me chamavam para deixar meus doces nos balcões, dizendo que eram bons demais para não vender. Em pouco tempo, minha cozinha virou um verdadeiro centro de produção. Eu acordava antes do sol nascer, separava os ingredientes, organizava tudo com paciência e começava a preparar fornadas e mais fornadas de bolos, doces e pães. Com o dinheiro que fui juntando, fiz algo que muitos acharam loucura. Aluguei um pequeno ponto comercial no centro da cidade. Era simples, um cômodo antigo, com as paredes descascadas, mas eu enxergava um império naquele lugar. Passei noites e noites limpando, pintando, arrumando cada canto com minhas próprias mãos. Comprei uma mesa de madeira de segunda mão, umas cadeiras usadas, panos de prato bordados que eu mesma costurei e, por fim, fiz a placa. Doces da Dona Dita, sabor que abraça o coração. No dia da inauguração, eu mesma não acreditava no que estava vendo. Uma pequena fila se formou. Gente da cidade toda parou para experimentar meus doces. Alguns por curiosidade, outros por saudade dos sabores de antigamente. Vendi praticamente tudo naquele dia. Voltei para casa exausta, mas com o peito cheio de orgulho. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo meu. Algo construído com minhas mãos, com meu esforço, sem depender de ninguém. Mas claro, como tudo nessa vida, a notícia chegou novamente aos ouvidos dos meus filhos. Dessa vez, eles não mandaram recado, nem fizeram visitas surpresas. Eles foram até a minha doceria. No meio de uma tarde quente, eu estava atrás do balcão, servindo um pudim caseiro, quando os três entraram juntos pela porta. Olhei para eles, sentindo aquele frio no estômago, mas não desviei o olhar. Marina foi a primeira a falar, com aquele tom disfarçado de gentileza. Olha só, quem diria, hein, mãe? Virou empresária agora? Paulo, sempre direto, não escondeu o veneno e disse: e pensar que até pouco tempo atrás a senhora estava se arrastando pelas ruas, vendendo doce de porta em porta. Agora tem até loja. Quem diria? Elias, com o olhar enviesado, completou: e tudo isso graças ao nosso sobrenome. Se não fosse a senhora ser a mãe do Paulo, da Marina e do Elias, ninguém comprava nada. Eu respirei fundo, sem deixar a raiva transparecer, e respondi com firmeza: vocês estão enganados. Aqui ninguém compra doce pelo sobrenome. Compram pelo sabor, pelo carinho, pelo trabalho honesto. E eu construí tudo isso com minhas mãos, enquanto vocês riam de mim pelas costas. Eles ficaram sem reação por um instante. Mas logo Marina, com aquele olhar calculista, tentou mudar de abordagem e falou: mas a senhora sabe que precisa de ajuda para administrar tudo isso, né, mãe? Gente de confiança, família. Naquele momento eu entendi tudo. Não era orgulho pelo que eu tinha conquistado, era ganância. Eles viam ali um negócio lucrativo e já se imaginavam no comando, controlando tudo o que eu lutei para construir. Mas eu, com toda a calma que a vida me ensinou, sorri e disse: vocês querem ajudar agora? Agora que eu tô com a casa cheia, com o dinheiro entrando, com o nome na boca do povo? Eles não responderam. Eu me aproximei do balcão, olhei nos olhos deles e completei com voz mansa, mas firme como pedra: pois saibam de uma coisa, eu não preciso de vocês para nada, nem como clientes, nem como funcionários, nem como herdeiros. O silêncio que tomou conta da loja foi mais amargo que qualquer fel. E eu sabia que a partir daquele momento, eles fariam de tudo para tentar tomar o que era meu. Mas dessa vez, eu estava pronta. Depois daquela tarde, eu sabia que a guerra estava declarada. Meus filhos, aqueles mesmos que me humilharam, agora viam na minha doceria uma mina de ouro. E eu conhecia bem o olhar deles. Não era admiração, era cobiça. Nos dias seguintes, as tentativas começaram. Primeiro tentaram pelo jeito amável. Marina apareceu na loja com um bolo debaixo do braço, coisa que nunca fez antes. Mãe, trouxe um bolinho para a senhora, feito por mim mesma, disse ela com aquele tom meloso que não me enganava. Sentou-se na mesa, tomou café, tentou puxar assunto como se fosse a filha mais carinhosa do mundo. Então disse:
Sabe, mãe, eu tava pensando, a senhora já tá com certa idade, né? Não deve ser fácil cuidar de tudo isso sozinha. Se quiser, eu posso ajudar com as contas, com os fornecedores, essas coisas de números que a senhora nem entende muito. Sorri por educação, mas por dentro já ria de nervoso. Paulo veio no dia seguinte, com o mesmo discurso, só que mais direto ele falou: Mãe, a senhora precisa de alguém para cuidar da parte financeira. Eu tenho experiência nisso. Posso ajudar a expandir o negócio, fazer ele crescer ainda mais. Elias então foi o mais atrevido. Quando ele veio me visitar, disse: Mãe, a gente devia abrir mais lojas. Esse negócio tem potencial. Imagina franquias por toda a região. E quem melhor do que a família para cuidar disso? Cada um com seu discurso ensaiado, tentando me convencer de que era tudo pelo meu bem. Mas eu sabia que não era. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam de olho no lucro. Eu escutava tudo em silêncio, deixando eles falarem, como quem dá corda pro enforcado. E no fim, sempre respondia com a mesma frase: Agradeço a preocupação de vocês, mas eu dou conta. Sempre dei. Eles saíam furiosos, disfarçando a decepção com sorrisos forçados. Mas eu sabia que não iam parar ali. Na semana seguinte começaram as fofocas. De repente os vizinhos começaram a cochichar pelas ruas coisas como: ouvi dizer que a dona Dita anda explorando funcionários. Falam que ela tá lavando dinheiro nessa doceria. Dizem que ela tem um amante rico bancando o negócio. Eu sabia exatamente de onde partia tudo isso. E não me surpreendi quando recebi a visita de um fiscal da prefeitura, alegando denúncia anônima sobre irregularidades na loja. Mostrei tudo com calma. Notas fiscais, alvará, impostos pagos, tudo em ordem. O fiscal, sem ter do que me acusar, saiu envergonhado pedindo desculpas. Mas eu, naquele momento, não estava mais com medo. Pelo contrário, eu estava decidida. Cheguei em casa, abri meu caderno velho e escrevi, com letra firme: agora é guerra. Na manhã seguinte fui ao cartório, com passos firmes, sem pressa. Assinei um documento que eu vinha planejando fazia semanas. Deixei tudo registrado. Minha loja, minha casa, minhas economias, meu nome. Tudo ficaria por direito para quem sempre esteve comigo. Eu mesma e a minha obra. E quando eu partisse, deixaria tudo para uma instituição que cuida de idosos abandonados, sem herança para os filhos, sem um centavo. Saí do cartório com a alma leve, como quem acaba de vencer a batalha da vida. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Mas eu sabia que o golpe final ainda estava por vir, e eu faria questão de ser eu mesma a entregá-lo. Os dias que se seguiram foram de paz. Uma paz estranha, silenciosa, mas que eu saboreava como quem aprecia um doce raro. Meus filhos sumiram, talvez por vergonha, talvez tramando outra coisa. Mas eu sabia que o silêncio deles não era sinal de desistência. Era só o intervalo entre um ataque e outro. Enquanto isso, minha doceria prosperava como nunca. As vendas dobraram. As encomendas começaram a chegar de outras cidades. E eu precisei contratar 2 ajudantes para dar conta de tanto pedido. As meninas humildes e trabalhadoras eram como anjos que Deus colocou no meu caminho. Trabalhavam com alegria, riam comigo, tratavam os clientes com respeito e sempre diziam: Dona Dita, seu sucesso é merecido. A senhora tem mãos de ouro. Eu sorria, mas sempre lembrava que nem todo mundo enxerga o valor de um trabalho honesto. As festas de fim de ano se aproximaram, e com elas o momento ideal para dar o meu último e mais doce troco. Organizei uma confraternização na loja, aberta a todos. Anunciei na cidade que haveria café, bolo e doces de graça, como forma de agradecer ao povo pelo apoio durante o ano. No convite, coloquei um detalhe em destaque. Revelarei uma grande novidade durante o evento. Sabia que aquilo chamaria atenção. O burburinho foi imediato. As vizinhas especulavam: será que ela vai vender a loja? Dizem que ela vai abrir uma filial. E como eu já esperava, meus filhos apareceram, todos muito bem arrumados, tentando se passar por bons filhos em público.
Marina chegou de salto alto, Paulo de terno, e Elias com um sorriso ensaiado no rosto. Cumprimentaram a todos como se fossem presença constante na minha vida, tentando mostrar que eram parte do meu sucesso. Mas eu não disse uma palavra a eles. Quando a loja ficou lotada, com gente até na calçada, subi em uma cadeira, como quem assume o palco de um teatro, e falei em voz alta. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acreditaram no meu trabalho e me ajudaram a chegar até aqui. Cada doce vendido foi uma vitória. Cada sorriso que recebi foi um presente. Todos aplaudiram, emocionados. Então continuei com a voz firme. E hoje, como prometido, quero revelar a grande novidade. O silêncio foi imediato. Todos esperavam ansiosos. Então continuei. A partir de hoje, a Doces da Dona Dita é oficialmente uma empresa protegida. Tudo o que construí com meu suor, minha luta, meu sacrifício, está garantido. Tudo registrado em cartório. Os cochichos começaram. Então eu finalizei. E quando eu não estiver mais aqui, tudo isso será doado integralmente para uma instituição que cuida de idosos abandonados, porque eu sei muito bem o que é ser deixada de lado. A comoção tomou conta do ambiente. As pessoas batiam palmas, algumas gritavam "Brava!" e "Exemplo!", mas os rostos que eu nunca vou esquecer foram os dos meus filhos. Marina empalideceu na hora, quase desmaiou. Paulo ficou vermelho como um tomate maduro. Elias apertava os punhos com o ódio saltando pelos olhos. Eles não conseguiram disfarçar a fúria e a humilhação. Mas eu olhei bem nos olhos deles e disse, sem medo, na frente de todos: "E tem mais uma coisa. Os meus filhos que me negaram pão jamais terão direito ao meu bolo." A loja inteira explodiu em aplausos. Ali, diante de toda a cidade, eu dei o golpe final. Eles estavam derrotados. E eu, vitoriosa. Naquela noite, depois que a última luz da loja se apagou e as portas foram trancadas, eu fiquei sentada na minha cadeira de balanço, com um sorriso discreto no rosto e o coração leve como nunca. Eu não sentia remorso, nem dor. Pela primeira vez, eu estava em paz comigo mesma. Meus filhos... meus filhos... Eles deixaram o evento antes mesmo do final, fugindo das dezenas de olhares e cochichos que os seguiam como sombra. Naquela cidade pequena, onde tudo vira notícia, o que aconteceu naquele dia virou o assunto principal. As vizinhas batiam palmas quando eu passava, e as pessoas que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com respeito. Um respeito que não vinha do dinheiro, mas da coragem. "Dona Dita, a senhora foi gigante!" diziam. "Que exemplo de mulher!" repetiam outros. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era só o reflexo do que, por dentro, eu já carregava há muito tempo. Dignidade. Na semana seguinte, a doceria seguia cada vez mais próspera. Eu já nem precisava mais sair de casa para vender. Os clientes vinham até mim, e o telefone não parava de tocar com encomendas. Mas é claro que meus filhos não iam aceitar aquela derrota tão fácil. Eles começaram a aparecer, aos poucos, de novo. Dessa vez, vinham mansos, com um discurso ensaiado de humildade, como se tudo o que aconteceu tivesse sido um grande mal-entendido. Num sábado qualquer, os três combinaram de ir até a doceria. Marina foi a primeira a chegar, com os olhos cheios de lágrimas, que eu sabia muito bem serem lágrimas de interesse. Ela veio até mim e disse: "Mãe, eu queria pedir desculpa. A gente errou, eu sei. Fomos ingratos. Mas, no fundo, a gente só queria proteger a senhora. Eu sinto sua falta." Paulo apareceu logo depois, com um ar mais contido, mas ainda assim, com o mesmo tom calculado, dizendo: "Mãe, eu reconheço que exagerei. Fui estúpido. Mas eu não consigo dormir pensando no quanto fui injusto com a senhora. Quero consertar as coisas." Elias, por último, foi mais direto, como sempre. Ele me disse: "Olha, mãe, eu sei que errei, tá? Mas eu sou seu filho. Não dá pra apagar o sangue. A gente tem que se unir, como família." Eu ouvi cada palavra deles com paciência, deixando que despejassem toda aquela ladainha decorada.
Mas quando terminaram, olhei nos olhos dos três e respondi com a serenidade que só quem venceu a vida possui. Ah, meus filhos, como vocês são previsíveis. Primeiro me humilham, depois me perseguem, depois tentam me destruir. E agora voltam como cordeiros, esperando que eu esqueça tudo. Vocês acham que eu vou cair nessa? Eles baixaram a cabeça, calados. Eu continuei com voz firme, mas sem ódio. Apenas com a verdade nua e crua falei. Vocês me ensinaram na dor a maior lição da minha vida, que nem todo laço de sangue significa amor. E eu aprendi. Hoje eu não tenho mais medo de cortar os laços que me ferem. Levantei da cadeira e fui até a porta. Antes de abrir, olhei mais uma vez para eles e finalizei. A porta da minha casa e do meu coração não está mais aberta para vocês. Sigam seus caminhos, porque o meu já está traçado, e nele vocês não cabem mais. Abri a porta e apontei para que saíssem. Eles saíram, derrotados, cabisbaixos, talvez pela primeira vez na vida percebendo que haviam perdido tudo. Tudo o que realmente importava. Fechei a porta com firmeza e naquele instante eu soube que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Mas minha história, essa estava apenas começando. Depois que fechei a porta na cara dos meus filhos, um silêncio tomou conta do lugar. Mas não era um silêncio amargo, daqueles que incomodam. Era um silêncio de alívio, de missão cumprida. Eu me sentei novamente na cadeira de balanço, olhando pela janela, vendo a rua tranquila, e respirei fundo, com a sensação de que pela primeira vez eu estava realmente livre. Nos dias que seguiram, a cidade ainda comentava o que tinha acontecido. Era como se a minha história tivesse virado uma lenda local, contada de boca em boca nas feiras, nos salões de beleza, nos bancos das praças. Diziam coisas como: "Você viu o que a Dona Dita fez? Mulher corajosa. Botou os filhos gananciosos para correr. Ela é um exemplo para todos nós." As pessoas me paravam nas ruas, queriam me cumprimentar e dar os parabéns. E embora eu não buscasse aplausos, eu aceitava o carinho com gratidão, sabendo que minha luta não tinha sido em vão. Minha doceria se tornou um ponto turístico da cidade. Gente de fora vinha só para provar os famosos doces da Dona Dita e tirar uma foto comigo. As vendas dispararam tanto que eu precisei contratar mais 2 funcionárias, todas mulheres simples como eu, que precisavam de uma oportunidade. E eu fazia questão de ensinar tudo, como quem planta sementes para o futuro. Eu sempre falava para elas: "Aprendam bem, meninas. Mais importante que o açúcar ou o leite condensado é o amor que a gente coloca na panela. Nenhum doce fica bom se for feito com pressa ou sem coração." Elas riam, mas ouviam com atenção. E eu sentia orgulho em ver cada uma delas crescendo, aprendendo, se sentindo parte daquela história. Enquanto isso, meus filhos sumiram de vez. Não apareciam mais na loja, nem ligavam, nem mandavam recado. Alguns vizinhos curiosos até me perguntavam: "Dona Dita, a senhora não tem medo de ficar sozinha sem família?" E eu sempre respondia com um sorriso tranquilo: "Sozinha eu nunca estou. Tenho minhas meninas, meus clientes, minhas receitas e, acima de tudo, minha paz. Isso vale mais que qualquer parente ingrato." Mas, no fundo, eu sabia que aquele sumiço deles não era um ato de arrependimento sincero. Era orgulho ferido, pura vergonha por terem sido desmascarados diante de toda a cidade. Só que eu não me preocupava mais com isso. Minha preocupação agora era outra. Com o dinheiro que eu ganhava, comecei a investir não só no negócio, mas também na cidade. Doava parte dos lucros para projetos sociais, ajudava famílias carentes, pagava tratamentos médicos para idosos abandonados. Minha loja virou um símbolo não apenas de sabor, mas de solidariedade. "A senhora é um anjo na terra, Dona Dita", diziam muitos. E eu apenas sorria, porque sabia que todo aquele bem que eu espalhava era como um doce. Adoçava a vida de quem precisava e, ao mesmo tempo, adoçava a minha alma. Minha vida que começou tão simples, com uma cesta de doces nas mãos e o coração cheio de vergonha,
Agora era uma história de superação e dignidade. Mas, mesmo depois de tudo isso, eu sabia que a vida sempre guarda uma última reviravolta. E, quando ela chegou, foi mais surpreendente do que eu poderia imaginar. Os meses passaram e eu seguia vivendo meus dias com a leveza de quem já não carrega rancores. Minha loja seguia firme. As meninas que trabalhavam comigo viraram quase como filhas de coração. E a cidade inteira já me conhecia como a Dona Dita, a mulher mais forte e doce que essa terra já viu. Mas, como eu sempre digo, a vida gosta de brincar com a gente. Numa tarde chuvosa, enquanto eu ajeitava os bolos na vitrine, ouvi a sineta da porta tocar. Levantei os olhos, sem pressa, e por pouco não derrubei a travessa de doces quando vi quem entrava. Era o Elias. Ele estava diferente, mais magro, com o rosto abatido, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Não era mais o homem arrogante que um dia tentou me humilhar. Ele se aproximou com passos lentos, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Mãe, disse ele com a voz falha, quase um sussurro. Eu permaneci atrás do balcão, em silêncio, apenas observando. Eu sei que não tenho o direito de pisar aqui, continuou ele, mas eu não tinha mais para onde ir. Eu perdi tudo, mãe. Perdi o emprego, perdi a casa, minha mulher me deixou, e eu não tenho nem o que comer. Por um instante senti um aperto no peito. Afinal, apesar de tudo, ele era meu filho. Mas logo lembrei de tudo que ele e os irmãos haviam feito comigo. Ele baixou a cabeça com lágrimas nos olhos e confessou. Eu fui um monstro com a senhora, eu sei. Me envergonho todos os dias por tudo que fiz. Eu me deixei levar pela ganância, pelo orgulho. E hoje tô pagando caro. Eu só queria um pouco de comida, mãe. Eu tô com fome. O silêncio que se instalou ali parecia pesar uma tonelada. Eu poderia tê-lo humilhado, poderia tê-lo expulsado dali. Mas eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e, com a calma que só os anos me deram, respondi. Senta. Ele me olhou surpreso. Então eu repeti. Senta aí, Elias. Ele obedeceu com a cabeça baixa. Fui até a cozinha. Preparei um prato generoso com bolo de milho, cocada cremosa e um copo de café quente. Coloquei tudo numa bandeja e levei até ele. Come, falei, sem mudar o tom de voz. Ele comeu com voracidade, como quem não via comida há dias. As lágrimas dele escorriam enquanto devorava cada pedaço, como um menino perdido. Eu fiquei ali, observando em silêncio, com um nó na garganta. Depois que ele terminou, limpei a mesa e disse com serenidade. Isso é comida. E comida eu nunca vou negar a ninguém, nem para quem me virou as costas. Ele chorava sem parar, sem conseguir dizer uma palavra. Me levantei, peguei um casaco meu e coloquei sobre os ombros dele, como fazia quando ele era pequeno, e disse, agora vai com Deus, e aprende que na vida tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. Ele me olhou com gratidão e vergonha, e saiu dali cabisbaixo, sem nem olhar para trás. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim se dissolver. Não era perdão, era liberdade, porque eu entendi de uma vez por todas que eu não precisava da humilhação deles para me vingar. Minha vitória era muito maior. Eu era a mulher que eles chamaram de vergonha, e hoje eu era quem alimentava até aqueles que me desejaram o pior. Depois daquele dia, eu nunca mais vi Elias. Não sei para onde foi, nem o que fez da vida. Alguns diziam que ele foi embora da cidade, tentar recomeçar em outro lugar. Outros comentavam que ele tinha arrumado um emprego simples, num sítio afastado. Mas a verdade é que eu nunca procurei saber. Não por rancor, mas porque, dentro de mim, aquela história já estava encerrada. Eu havia dado a ele o que ele nunca foi capaz de me dar. Dignidade. E eu não precisava de mais nada. Marina e Paulo, por sua vez, nunca mais tiveram coragem de aparecer. Ouvi dizer que a vergonha foi tanta que evitavam até de passar pela rua da minha loja. Mas eu também não me importava. A vida seguiu o rumo que tinha que seguir. Minha doceria cresceu ainda mais. Contratei mais ajudantes. Ampliei o salão, reformei a fachada.
mas sem perder o jeito simples que sempre foi minha marca registrada. Continuava atendendo pessoalmente, cumprimentando cada cliente pelo nome, servindo o café quente, ouvindo as histórias do povo com o mesmo carinho de sempre. Minha loja virou referência na região inteira. Mas, acima de tudo, virou um símbolo. O símbolo da mulher que um dia foi humilhada pelos próprios filhos por vender doces na rua e que, com coragem e trabalho, construiu um império com as próprias mãos. Hoje, olhando para tudo que conquistei, eu entendo que a minha maior vitória não foi o dinheiro, nem a fama, nem o sucesso. Minha maior vitória foi ter me mantido fiel a quem eu sou. Foi não ter me deixado azedar pelo rancor. Foi provar que o amor próprio vale mais que qualquer laço de sangue. Às vezes a gente passa a vida inteira esperando o reconhecimento de quem não é capaz de amar. Mas o maior reconhecimento que eu recebi não veio dos outros. Veio de mim mesma. E é por isso que até hoje, toda vez que eu corto uma fatia do meu bolo de fubá e sinto aquele cheiro doce invadindo a cozinha, eu sorrio sozinha e penso: sorte a minha que Deus me trouxe momentos difíceis para eu provar para mim mesma que sou muito mais forte do que pensava. E, com a alma em paz, sigo adoçando o mundo do meu jeito, um pedaço de cada vez. Se você gostou da minha história, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a histórias como a minha se espalharem por aí. Também comente aqui embaixo sua cidade e o que achou da minha história. Vou adorar saber. Envie o vídeo para alguém que precisa ouvir essa história. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!